Bom, aqui a gente tem recebido visita de muitos profissionais da equipe multiprofissional para que a gente possa entender os trabalhos todos de desenvolvimento em saúde, cuidados de saúde que cada profissional exerce, né, no nosso tratamento. E hoje, além disso, a gente vai ter a possibilidade de conversar sobre uma questão que muito me interessa, que desde da minha residência eu era interessada. E durante um tempo aí que eu trabalhei com autismo, eu fiquei ainda mais focada nesse tema, mas eu nunca tenho ninguém para conversar, porque ninguém fala sobre as doenças muito raras, doenças neurogenéticas, neurodegenerativas, de investigação difícil, com características, né, mais complexas e muito raras na população. E hoje, finalmente, vou conseguir falar sobre isso com a minha colega Camila, que é fisioterapeuta. Eu conheci com um trabalho, né, com ela no hospital, né? Então, ela é uma psicóloga, uma fisioterapeuta hospitalar, que trabalha daí com uma série de questões de saúde, mas se especializou por conta de um paciente muito especial, numa questão de cuidados com doenças que têm relação com a fisioterapia e que tem uma relação com uma raridade, com necessidades muito especiais, né, Camila? É isso. Tudo bom, Cá? Tô bem. Conta pra mim onde surge a vontade de fazer fisioterapia, onde você estudou fisioterapia, né? E onde você trabalha hoje, como que é a tua vida hoje aí desse trabalho com a fisioterapia? Laura, para eu explicar para você aonde eu cheguei é interessante, porque assim, aonde eu estou hoje, a questão das doenças raras e a fisioterapia tem muito a ver com o que eu experienciei na adolescência. Ah, que legal. Então assim, eu fui educada muito no voluntariado. Então assim, minha mãe sempre se dedicou ao voluntariado. Então ajudava a fazer sopa, o bazar beneficente, e minha mãe ficou 12 anos trabalhando com oncologia. E a oncologia tinha sede externa, mas também trabalhava dentro do hospital. Ah, legal. Lá no hospital, na época era o ZIC, hoje é o Hospital Regional de Taubaté. Certo. Então eu morava no prédio, quase na frente lá do hospital. Então se eu precisava falar com ela, porque ela ficava integral lá, e até lá, era a época que não tinha celular, faz tempo já, né? Não sou tão nova. Então eu tinha que ir lá. Então eu vivia indo lá no hospital. E a sala do voluntariado era próximo da emergência. Ah, sim. Então no começo eu entrava lá e eu ficava assustada. E depois de um tempo aquilo foi criando admiração. Então foram 12 anos da minha mãe no voluntariado. Eu não atuei nessa parte da oncologia, eu não atuei junto com ela, mas eu me encantei. Só que não foi aí que eu iniciei a fisioterapia. Eu acabei fazendo 1 ano de direito antes, porque eu trabalhava no INSS. Ah, certo. Então as pessoas de lá acabaram me influenciando. Faz direito, faz. Eu falei assim, vou fazer. Fiz 1 ano, não me adaptei, tranquei a matrícula, e aí eu falei, não, eu vou fazer agora a área da saúde. Mas eu quero fazer algo relacionado ao hospital. Foi nessa busca que eu conheci a fisioterapia através de um amigo. Então já era hospitalar desde antes de ser fisioterapia, na verdade, antes, né? Era a minha vontade. E aí ele me explicou que a fisioterapia não era só a parte ortopédica, né? Que ele me explicou qual que eram as áreas que abrangia. E aí eu falei, vou fazer. Fiz. Não consegui fazer o que eu queria, que era a parte hospitalar. Ainda fui em outras especialidades, mas enfim, eu consegui fazer. Fiz até aqui em São José, na Policlin, que é uma especialização ótima, que ela tem uma carga horária muito grande, é uma residência, né? Então, não me recordo, mas 1.900 horas você ali na UTI, prática, muita prática. Então, para você realmente pegar a mão e você entender como que é a realidade hospitalar. Então, o começo da minha carreira hospitalar começou desta forma. E aí eu tô já 9 anos, tô indo para 9 anos atuando no mesmo hospital. Eu tô hoje aqui em São José também. Tô lá até hoje. Tá até hoje e começando um projeto novo que a gente vai conversar aí sobre essa questão, Isso né? Eu queria que você contasse um pouco, Camila, exatamente porque as pessoas não conhecem muito o trabalho da maior parte dos profissionais da área de saúde, né? Qual é o trabalho do fisioterapeuta? Porque realmente, como você estava falando agora, fisioterapia, as pessoas lembram de ortopedia. Ai, quebrei minha perna, preciso de um fisioterapeuta para poder me ajudar a reabilitar e voltar a andar.
Mas no Covid, apesar do Covid as pessoas terem entendido que o fisioterapeuta tinha um trabalho, por exemplo, na questão pulmonar, né? Mas qual é o trabalho do fisioterapeuta, né, dentro de uma equipe multiprofissional, né? Quais são as atividades em que ele pode atuar? Laura, a fisioterapia, se eu não me engano, são 13, 14 especialidades dentro da fisioterapia, oncológica, dermatofuncional, neuro, saúde da mulher, que também está bastante em alta. Eu acabei fazendo também um curso numa época que eu achei interessantíssimo. Mas da área, basicamente a fisioterapia é uma da área da saúde que ela tem o objetivo de prevenir, tratar e reabilitar. Né, todos os sistemas do corpo, né? Movimento, órgãos, todos os sistemas. E também a parte respiratória, que é a parte que também atua tanto ambulatorialmente como dentro de uma unidade hospitalar, né? Dentro de uma UTI ou da enfermaria. Então, a gente trata com doenças agudas ou doenças crônicas pulmonares. Trabalhamos com a ventilação mecânica, pacientes intubados, nós temos autonomia, competência para poder manusear ali todo. Porque as pessoas pensam que é só daí o intensivista, né? Que vai cuidar do processo respiratório de alguém intubado. E olha a importância do fisioterapeuta que na Covid, né, foi ele quem mantinha as pessoas aí respirando. Sim. Né? Então, assim, ter aquele raciocínio, né, juntamente com o médico, né, o médico e o fisioterapeuta que tem essa competência, mas de poder avaliar o quanto de pressão está entrando naquele pulmão, o tempo, a frequência respiratória, qual é o momento de desmame, né, extubação e tudo mais. E não só isso, porque o corpo humano é um sistema integrado, então, assim, não é só o pulmão. É o corpo, então o fisioterapeuta ele não atua, o hospitalar não atua também ali só naquele segmento, o pulmão, não. A partir do momento que o paciente está entubado ou ele está extubado, existe o restante do corpo que precisa estar em movimento, evitar a sarcopenia, ele vai precisar do movimento ativo ou passivo, né? Se ele não pode se movimentar, por exemplo, alguém que está muito grave, está entubado, você não pode deixar uma musculatura, por exemplo, ficar flácida, né? Deformidade. Você tem que exercitar, quem faz isso é o fisioterapeuta. E é o fisioterapeuta. Então, é um olhar para o corpo todo, e não para aquele segmento que está enfermo, vamos dizer assim. Então, a atuação da fisioterapia, eu sou suspeita de falar porque eu gosto muito da minha área, gosto muito mesmo. Eu acho uma área que ressignifica a vida, traz o paciente de novo. Apesar dos pacientes não gostarem muito da fisioterapia, mas na hora que precisa... na hora que vê a ação dela. E né, a resposta que ela traz, daí ele se apaixona, né, pelo tratamento. Né? Então, através do movimento, através de técnicas, dispositivos, a fisioterapia... Ela consegue restabelecer função e ressignificar, trazer a pessoa de novo, dar um novo olhar ou trazer a pessoa novamente para a função que ela tinha. Sim, e daí foi interessante porque num local como o hospital, que trata doentes muito graves, que você teve a possibilidade de cuidar de uma patologia muito grave, né, e curiosa, que daí você pode contar um pouquinho pra gente essa história, né, de como você... conheceu o padre, como que surgiu, né, a identificação dessa doença diferente e o teu interesse daí por esses tipos, né, de casos, assim. O padre Marlon, ele internou no hospital que eu trabalho até hoje. E quando eu conheci, eu fui atender, eu já via que ele usava o BiPAP, que é aquele, né, respirador com 2 níveis de pressão. Ele não era tracostomizado na época, ele usava uma máscara nasal. Certo. E ele já apresentava apneia do sono. Ele não tinha o diagnóstico na época. Então, na época ele não tinha ainda. Não. Eu também tô com ele, vai fazer 9 anos também. Quase o tempo de hospital. Quase o tempo de hospital. E quando eu conheci ele, por ele ser de Taubaté, a gente foi conversando e ele disse da necessidade que ele não estava encontrando fisioterapeuta que pudesse parametrizar, cuidar do aparelho do BiPAP dele, que ele estava desconfortável e tudo mais. E aí a gente já criou uma afinidade e estamos juntos até hoje. Quando eu comecei, ele internou,
ele internou, mas por um outro motivo que agora eu não me lembro. Que nem era respiratório. Que não era respiratório, de ordem respiratória. E quando eu comecei a atender, era um voo cego para mim, porque eu sabia que ele tinha características de um paciente que tinha traços de um ser neuromuscular, mas sem o diagnóstico. Certo. Então era um paciente assim que ele fadigava muito, ficava muito, dormia muito. Era difícil o manejo com ele. E eu acompanhei ele nessa busca do diagnóstico. Ah, legal. Que o diagnóstico dele saiu em torno de 8 anos. Ah, demorou muito tempo essa busca. Que é a realidade dos pacientes com doenças raras, né? De 4 a 8 anos, né? Se patina muito, né? Até pensar que é algo fora do que se costuma cuidar, né? Fora da curva, né? E ele teve vários diagnósticos errôneos, então assim, miastenia graves, enfim... E até que ele encontrou um geneticista de São Paulo, que faz parte da nossa equipe, o Rodrigo Foch, que saiu o diagnóstico dele. Ele tem uma doença que é incidência entre 1 e 1 milhão de indivíduos. É a deficiência do transportador de riboflavina. É uma doença do qual ele não tem aquela enzima que carrega a vitamina, carrega para a célula, né? Então ele tem muita fraqueza, principalmente da parte respiratória, o tipo dele é o tipo 3, então ele tem muita fraqueza da parte respiratória, mastigatória. Então assim, é uma doença neurodegenerativa, progressiva, mas que a partir do momento que recebe o diagnóstico é uma luz, é um norte. É um diagnóstico muito exatamente. Melhor, né? E aí o olhar nosso foi totalmente diferente. Entrou com o tratamento, né? O tratamento que é reposição de riboflavina, vitamina B2 em altas doses, né? E outros cofatores, no qual deu uma estabilizada nele. Exato. Não progride tão rapidamente. Não rapidamente, mas por se tratar de uma doença, ele teve uma piora e no qual eu consegui preparar ele para a traqueostomia, que foi para preservar a via aérea mesmo. Claro. E do qual ele é traqueostomizado até hoje. Tá fazendo 4 anos que ele é traqueostomizado. E é interessante, Laura, porque quando a equipe multidisciplinar, né? Então, quando ele foi traqueostomizado, ele também foi gastrostomizado. Foi invadido mil Foi vezes. invadido de todos os jeitos. Então, assim, o meu olhar para ele foi assim, poxa vida, é uma pessoa que, ou seja, já estava 4 anos comigo, já conheço. Eu sei qual que é o sentido da vida para ele. Ele é um sacerdote. Para ele é muito importante a evangelização e tudo mais. Então, mesmo eu preparando ele para o procedimento da traqueostomia, nova realidade, qual seria o cenário dali para frente que a equipe poderia pensar para ele, né? Então a gente foi juntamente com o geneticista e a medicação conseguiu estabilizar. Conseguimos colocar a válvula fonatória, que maravilha, que é assim, a voz para ele. Claro, que potência de voz. É o evangelho, né? Como que ele vai poder distribuir a voz que ele tem, né? Que não é só a voz, né? Mas a voz da palavra do que ele tem a dizer, né? Que é importante. É a vida dele. Se tirar isso dele, né? Começou a comer tudo por via oral, dieta geral, mas ainda ficou com a gastrostomia fechada por um tempo pra gente acompanhar como que seriam as descompensações, né? E deu tudo certo, tirou a gastrostomia, que ótimo. E aí foi uma nova fase, né? E nesse meio tempo, ele vendo como que foi a trajetória dele atrás do diagnóstico, ele se sensibilizou com isso e ele já começou a idealizar a questão da Casa de Saúde dos Raros, que é um hospital, a gente chama de hospital, mas na verdade funciona como um ambulatório, que fez 1 ano, dia 8 de dezembro do ano passado já fez 1 ano. Já tem 1 ano. Já tem 1 ano da Casa de Saúde, que é um ambiente para cuidados integral de pacientes de doença rara, que pode ser atendido o Brasil inteiro pode ser atendido. Nós temos telemedicina também, né? Que legal. Atendimento presencial. Você sabe, né? Eu tive já conversando com você sobre isso. É muito difícil
ter colegas que consigam dominar os diagnósticos dessa natureza. Então, às vezes, patina, muitas vezes, o diagnóstico de muita gente, porque você fala, não, aqui eu preciso de um geneticista, mas daí você não tem. Sim. Né? É um médico muito raro, ele não só cuida de doenças raras, mas é um médico muito raro, né? É uma especialidade muito rara e para fazer diagnósticos. Sim. E outras especialidades, né, dentro da equipe multi, mais ainda. Né, que possam colaborar com conhecimento nessa área, é muito mais raro ainda, né? Então, nossa, é um oásis, né? Num país que eu só tinha praticamente a Escola Paulista, a USP, no final só tinha a Escola Paulista, que tem um setor grande aí, né? Das doenças raras e tudo mais. Isso, né? Tem alguns centros de referência aqui no Brasil, não vou me recordar agora o número, mas... Lá a nossa casa de saúde, ela é pequena ainda de tamanho, tá expandindo. Mas pensar a nível Brasil, né? A nível Brasil, nós temos em torno de 330 geneticistas no Brasil, é uma escassez muito grande. Mas lá na casa de saúde nós temos 4. Já é muito, né? Que é muito. Sim. São 90 consultas com geneticista por mês. Já ajuda muito. Já ajuda muito. Porque muitas vezes acontece, como eu estava comentando com você, que eu tinha dificuldade para ter com quem dialogar, né? Você pensa na possibilidade, você pede os exames que ajudam a fazer o diagnóstico, você acha onde está errado e daí você não tem para onde mandar. Sim. Porque não sou eu que consigo cuidar, eu não tenho muito conhecimento do que deve ser feito, como deve ser feito. Daí você fala para a pessoa, olha, tá aqui o problema, ela tá fazendo com que você repita, ficar doente, mas daí você tem que procurar um geneticista e a pessoa não encontra. E isso que você falou foi tão interessante, porque a partir da casa de saúde lá de Taubaté, a equipe dos geneticistas, eles fizeram uma jornada de doenças raras. Olha que legal. Então, foi um evento, aconteceu faz menos de um mês, né, que juntou vários profissionais, estudantes de medicina, foi bem interessante. E durante a jornada, na hora de falar, né, alguém tem dúvida, né? Uma médica daqui de São José, da UTI da Santa Casa, da UTI NEL da Santa Casa, daqui de São José, ela falou assim, olha, queria agradecer, porque estávamos com um caso muito difícil, isso, vai me ajudar isso. Sabíamos da Casa de Saúde dos Raros, pedimos uma ajuda para o geneticista, fomos bem acolhidos, conseguimos dar um desfecho favorável pro caso. Né? Porque, poxa, uma criança dessa, você pode salvar a vida dela, porque isso vai mudar completamente o prognóstico. Totalmente. Né? Se ela tem um erro do metabolismo, você consegue eliminar o problema que ela tem, ela não vai ter problemas de neurodesenvolvimento. Você muda o prognóstico total dessa criança. Totalmente. Né? Então, e para mim, tá com essa equipe, e não é só genético, tem cardiogenéticos lá com a gente, neuropediatra, neurologistas, e a equipe multi, né? Psicólogos, físio, fono. Que deve ser mais raro ainda esse tipo de profissional, não? Sim. Com essa especialidade dentro das áreas da equipe multi, né? Porque deve ter menos clientes, porque até as pessoas demoram a ter o diagnóstico, né? E daí quando vão ter diagnóstico, são poucos que conseguem ter o diagnóstico, né? Poucos. Então deve ter pouco profissional que se interessa, inclusive, né? Em se especializar no tema, né? E eu falo assim para as pessoas, porque acabou, como eu assumi um paciente raro, e ele tem alta relevância e ele tá com essa frente agora das doenças raras, todo mundo está associando a mim. Agora eu não sou só raro dele. Sim, claro. Eu acabei abraçando todos os raros, né? Sim, só que eu também não sabia cuidar. Claro. Então, assim, eu precisei correr atrás. A partir dele que você foi buscar conhecimento e entender o que eram, né? É um olhar diferente, né? E eu falo isso para minhas colegas de trabalho, que o nosso olhar dentro de hospitalar, dentro de uma UTI, mas quando a gente trata um perfil diferenciado, a gente precisa pensar diferente, furar a bolha, né? É um pensamento, é uma abordagem diferente. Muitos protocolos devem ter sido quebrados, né? Quando você foi cuidar dessa condição do Paribano. Muito, né? Então, assim, você, quando chega paciente que é uma doença rara, né? Se a gente for pensar, é doença rara, distrofia muscular de Duchenne, que aparece,
também miastenia graves, alguma coisa, quando aparece esse tipo de paciente pra gente no ambiente hospitalar e ele precisa ser ventilado, é um olhar diferente para um paciente, um pneumopata, alguém que claro. Tem que ser diferente, gente. Então, tudo isso eu fui adquirindo também. Né? É sobre isso que as pessoas falam, os profissionais que realmente trabalham com doença rara, falam dos profissionais se interessarem para se capacitar. Porque no Brasil são 13 milhões de pessoas com doenças raras. Não é tão raro assim. Né? É considerável, né? É relevante. Claro, isso. Com certeza. Não é todos com a mesma doença. Eu acho que está entre 6 e 7. E ainda que esses 13 milhões têm o diagnóstico. Quantos não tem? Muitos, Se for pensar quantos não tem, imagina quantos tem. Quantos milhões temos, né? De doenças. E eu acho que é 6 a 8 mil doenças conhecidas. Então, você imagina, são 13 milhões de brasileiros com doenças raras, né? Então, assim, como que é a assistência, como que, com certeza, a luta deles para diagnóstico, a história é sempre muito parecida, né? São anos de busca de diagnóstico, ter uma consulta com o geneticista é muito difícil, né? Tem uma política pública até também o colega pensar em encaminhar para o geneticista já é difícil. Demora muitos anos até chegar, né? E recebe diagnósticos errôneos por essa falta de conhecimento. Por muitos anos. Porque as pessoas, na verdade, é meio que tenta-se sempre pensar no óbvio. Como a maior parte da população tem as doenças que, né, de cada especialidade, que só a maioria, elas sempre vão falar, não, é essa que eu já estou acostumada a ver, essa que eu estou acostumada a ver. Então não tenta ver algo que não está acostumada a ver. Quando vai ver isso é porque já patrocinou muitos anos não dando nada certo, né? Daí que a gente fala daquilo que a gente conhece, né? Aquilo que a gente não conhece, a gente não vai pensar nessa vida. Dá pouca credibilidade, inclusive o paciente acha que é alguma coisa que não é, né? Acha que está inventando um sintoma. Então também é muito difícil para o paciente, né? Tolerar essa morosidade até se chegar, né? A um diagnóstico. Então também é importante esse trabalho do padre para conscientizar também o profissional de saúde de que tem que insistir um pouco em investigar melhor, né, as doenças, né? E o Ministério da Saúde tem alguma política pública sobre a saúde integral, atenção integral para doenças raras, né? Através do SUS. Então tem muitos grupos, né? Tem muitos grupos aí, muitas instituições também em prol das doenças raras, né? Então, é tentar mudar o cenário aos poucos, né? Inspirar, né? Eu sempre falo isso, também inspirar os colegas a quererem fazer formação desse tipo, né? Sim. Da equipe multi e da equipe médica também, né? Médica. Porque a quantidade de geneticista que tem no Brasil é muito pequena para a necessidade do Brasil, mas a pessoa sempre vai no raciocínio que vai ter pouco paciente para ela, então não vale a pena do ponto de vista financeiro. Né? E na verdade só não tem mais, né, pacientes porque tem pouco profissional. Né? Então nunca é direcionado, nunca é pensado na possibilidade, nunca se investiga. Sim. Né? Por isso. E nessa jornada das doenças raras, o interesse da equipe médica para com os geneticistas foi incrível, assim. Então, entender que a parceria, né, trocar ali o colega profissional, buscar para chegar na gente e a gente também, né, fazer aquele planejamento de cuidado, conhecer a doença, prever complicações e cuidar desse paciente, né, para dar qualidade de vida. São doenças que não têm cura, né? Em torno de 80% é de origem genética. Então, manifesta muito na infância. Exato. E que vai evoluindo, às vezes, muito lentamente ao longo da vida. E vai de um dia da pessoa já muito evoluída já de uma condição, né? Os erros inatos acho que é o que mais me chateia, porque realmente é algo que é constitucional. A pessoa consome algo ou deixa de consumir algo ao longo da vida inteira, vai saber adulto, já comprometido muitos órgãos-alvo já, né? Que tem pouco de ser feito, né? O do padre é erro inato do metabolismo. Ela teve alguns sinais na infância. Mas né? é pouco considerado. Exatamente. Porque às vezes do ponto de vista neurodegenerativo, né? Do comprometimento
no desenvolvimento neurológico dele foi muito pouco. Foi. Daí não foi valorizado, né? Sim. Então, quando foi valorizado, já tinha atingido Sim. muita coisa, né? E aí, quando chegou na fase adulta, começou a manifestação e foi essa luta. É que, na verdade, que teria que entrar mesmo, né? Com uma política de rastreio, uma política pública de rastreio um pouco mais extensa do que só a fenilcetonúria na infância. Sim, com Isso certeza. ajudaria muito, né? Sim. Você fazer uma coleta de urina, por exemplo, para erros inatos do metabolismo, que é simples, um rastreio simples. Na PAI é feito, por exemplo, em São Paulo, que eu nem sei onde é feito, porque eu normalmente eu mando para a PAI de São Paulo para fazer, porque é um exame que eu confio, né? Ele tem muito mais especificidade, muito mais detalhamento, Sim. por exemplo. Mas isso nunca é considerado na infância. Você vai considerar quando eu pego uma criança já com 5, 6 anos com a possibilidade de um autismo secundário. Daí eu vou pedir. Mas o pediatra nunca pediu lá atrás. Então, se isso fosse algo perto de uma política pública desde o começo de rastreio de uma criança, desde pequena, você quantas pessoas evitaria, né, problemas do neurodesenvolvimento? Porque às vezes é só retirar algo da dieta, por exemplo. Sim, ou acrescentar algo à dieta e tá resolvido. O teste do pezinho ampliado. Né? Uhum. Que abrange, não lembro agora quantas doenças, né? Que é o diagnóstico precoce, faz total diferença, né? Então tem bastante coisa ainda para ser olhada nesse sentido. Sim. E a parte voltando à casa de saúde, ainda não temos o convênio com o SUS, mas diante de tudo que já está oferecendo com menos de um ano, né, é um caminho. Certo. Então é o que e ele realmente como é mantido, precisa. Então, lá, Camila? Através de doações. Através de doação. Doações, legal. totalmente gratuito, né? Então, então, porque eu imaginei, né, uma casa para promover saúde que ainda não é ligada ao SUS, ou ela é para uma instituição privada, ou ela trabalha com parceria, né, com organizações não governamentais, né, ou doações. Então é só doações. E tem a casa de saúde, que já tem um projeto de anexo para demais atividades. Tem a hospedaria, que é quando o paciente é de outra localidade, ela pode ficar lá na casa, dormir, para poder fazer a consulta com os profissionais. E agora acabou de adquirir uma outra casa, que é para poder fazer a parte da fisioterapia, da equipe multi mesmo. Legal. Porque a demanda é muito grande, né? Então tá funcionando muito bem, graças a Deus. Então a pessoa também poderia ter a possibilidade de fazer esses tratamentos multiprofissionais, se elas têm acesso a Taubaté, por exemplo, né? Sim. Porque a questão desse tipo de cuidado é que tem que estar fácil para estar ali, né? Sim. Ou ter transporte da prefeitura para chegar até ali nos dias agendados, ou viver na região, né? E a pessoa que não é dali, o que não puder ser atendido ali, é encaminhado, é direcionado, né? Então o paciente, não só ele, a família, ela é assistida, tem grupo de apoio. Então é um projeto lindo que, assim, com menos de um ano já tem muitos fechou frutos, vários né? diagnósticos, teve atendimento internacional, abrangeu 27 estados do país, então assim, tá bem bonito. E nesse meio tempo, nesses cuidados com esse paciente raro, padre, eu vi na cama. E ele é assistido por uma home care. Então já tem aquela questão da home care, de toda a questão burocrática. Ele entra. Home care é uma internação domiciliar? Qual que é o entendimento mesmo, né? E aí eu vi que é possível. O meu entendimento, Lara, com a saúde, o paciente, a saúde a OMS tem, né? O significado, né? Sim. Do que é. A saúde física, mental, o ser humano é mente, corpo e espírito, a gente tem que pensar em tudo, não vou pensar só ali na enfermidade dele e deixar ele ali deitado, eu sempre tive esse olhar, então eu vi a capacidade dele e eu comecei a falar, e a necessidade, nossa, ele cheio, não de energia física por conta da doença, mas ele cheio de energia vital. Então ele fala que eu fui ousada, mas assim, eu acho que ousada da parte profissional eu fui, mas olhando como ser humano não, porque isso é de direito de todos. Naquele potencial, né? Eu acho que é trazer dignidade. Dele ter potencial. Exatamente, né? Dignidade, trazer dignidade para o paciente, né?
Não resumir ele na enfermidade. Claro. E aí eu falei, bom, as primeiras vezes a gente saiu de ambulância, eu fui observando, né? Fui avaliando, já prevendo as intercorrências, tudo, foi tudo ok. Aí um dia eu cheguei e falei assim, vamos. E a primeira vez que saímos, a gente já fez uma viagem de 3 dias. Olha só. E eu levei todos os aparatos. Eu preciso ir junto porque ele é dependente de ventilação mecânica e eu que sou responsável por isso. E foi tudo, ocorreu tudo bem, tudo certo. Fez um bem danado pra ele, né? Volta a dar a liberdade, a autonomia que ele queria ter. Sim, exatamente. E ele viu que ele é capaz. Né, ele se sentiu seguro com isso, a família também se sentiu segura, confia bastante em mim também nesse sentido. E aí começou um ano assim de muito projeto. Aí foi o pontapé dele começar a realmente divulgar. Ele falou, bom, agora que eu criei, eu tô podendo sair e eu idealizei esse hospital, agora eu quero apresentar esse hospital para o Brasil inteiro. E não só o Brasil. A gente acabou parando lá em Roma. Exato. Eu ia te perguntar, essa história incrível dele ir para Roma, né? Acabamos conversar com o Papa, né? Tendo uma doença com tanta necessidade de cuidado, né? Um deslocamento tão distante como esse, né? E aí eu entendo que eu fui ousada mesmo. 11 horas de voo. Sim. E eu fui. E quando fomos para Roma, foi tudo muito rápido, porque assim, fomos até o Congresso Nacional, tivemos uma reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin para apresentar o projeto da Casa de Saúde dos Raros. E que já foi, nossa, que demais. E nisso a gente já foi no Consulado do Vaticano e já conseguimos. E não, a gente vai para Roma e nisso o filme também. Vamos gravar um documentário sobre doenças raras, né? A Lumine. Gravar, mas o padre vai ser o protagonista, porque ele já está dando voz, né? Claro. A nível Brasil, ele está dando voz às doenças raras. Então foi tudo muito rápido. E quando a gente foi para Roma, que enquanto estava todo mundo pensando nas estratégias lá na audiência com o Papa, eu estava pensando nas estratégias de saúde. De como ele conseguir chegar até o Papa. Inteira. Não, eu pensando em tudo. Então, assim, pensando, não, o ventilador mecânico, ele tem que ser autorizado pela ANAC. Eu preciso imprimir em inglês, eu preciso ter isso, eu preciso ter amor, eu preciso ter isso, eu preciso ter isso. Então, a minha parte, eu fiquei totalmente voltada para isso. Eu sou muito segura do que eu faço, eu jamais iria ser irresponsável. Claro, Conheço meu paciente, sou segura no que eu faço. E deu tudo certo, deu tudo certo. E realmente, pensa bem, na hora que eu tava olhando, não por questão pessoal, que foi extraordinário conhecer o Papa pessoalmente, né? Frente a frente, mas de eu estar sentada ali como profissional, vendo o meu paciente na fase mais grave da doença dele. 24 anos de sacerdócio, ele tá podendo conhecer o Papa, mesmo naquele estado, de proporcionar isso. E até lá, não foi nem o Papa que veio até ele, né? Ele foi até lá. Ele foi até lá. Então, assim, isso pra mim foi... Claro, é uma vitória. Né? Na hora, assim, eu tava, assim, anestesiada. Falei, onde chegamos? Que incrível isso, que incrível. Mal consegui falar com o Papa, não saiu nem voz, nem nada. E eu fiquei muito orgulhosa da minha profissão. Sim. Eu fiquei muito orgulhosa. Eu falei, que legal. E nessas viagens, Laura, todas as viagens que a gente fez para divulgando o filme, né? A gente voltou na Itália, foi gravado um documentário mostrando um pouco da realidade dele e como ele se relaciona com a fé. Como que é a história dele, né, nesse sacerdócio dele. Eu fui vendo, em cada viagem, as pessoas vinham para tirar foto com ele. Ele é muito conhecido, então as pessoas vinham tirar foto e começaram a vir algumas pessoas. Você que é físio? Ah, olha só. E eu falei, nossa, mas como assim? As pessoas sabem. Então ele começou fala a vir, bastante, né, na ele verdade, fala, sobre você. Ele fala. Só que assim, estudantes de fisioterapia vindo conversar comigo. Que legal.
Porque as pessoas, através também dele, começaram a também a ter mais entendimento da fisioterapia respiratória. Exato. Então... inspirar mais pessoas, né? Se interessar por esse tema também, não? Então, isso para mim, o ano passado ficou evidente, e eu falei, que responsabilidade, né? Que responsabilidade e que legal, né? Claro. Então, e lógico que eu falava, faça, é uma área maravilhosa. Precisamos de pessoas precisamos de pessoas que gostam, que queiram estudar também, né? E levar o nome da fisioterapia. Sim. Né? E no dia foi tão coincidência que na hora que a gente estava lá na audiência com o Papa, então nós estávamos sentados para tocar no Papa e poder conversar rapidamente com ele. E do outro lado ficavam grupos de pessoas. E no dia que eu estava lá, tinha um grupo de fisioterapeutas. Olha, que coisa incrível. Aí eu falei, não tô acreditando. Eu não lembro de que país que era. E eu falei, que incrível. Que incrível, que legal. Então, assim, profissionalmente, tem sido incrível. Os raros acabaram me escolhendo. Sim. Né? Não fui eu que escolhi, eles acabaram me escolhendo. E eu aceitei, assim, de coração. E acaba juntando tudo, Laura. Porque, assim, eu tô cuidando de um sacerdote, eu tô no meio de doenças, de pessoas que estão ali enfrentando suas dores, suas doenças. E, ao mesmo tempo, uma espiritualidade muito grande em volta, né? Pessoas de muita fé. Então não tinha cenário melhor para eu estar, né? Então não foi só profissionalmente que eu me entreguei a essa... Com certeza. Voltar lá na tua adolescência, no voluntariado. Exatamente. Lá naquela história, né? De fazer o bem, não? Exatamente. Então, assim, ele me denominou missionária porque ele viu que, assim, eu tô fazendo a minha parte, de repente eu tô lá e tô me entregando para outras questões ali das missões. É interessantíssimo, porque eu imagino que cada doença nova que te chega como paciente é conhecer uma doença nova, estudar toda essa doença. Exatamente. A estratégia para ela, né? A tua equipe multidiscutir, que é possível fazer, né? Exatamente. E sempre é possível fazer. E sempre mantém interessada, né? E estudando, porque vai te envolver muito isso agora, né? Daqui pra frente, cada vez mais. Porque muita coisa você tá conhecendo acontecendo, né? Sim, sim. E tá com com uma repercussão tão grande que aconteceu disso, que as pessoas realmente elas estão muito interessadas, elas buscam outras fisioterapeutas de outros estados que eu não conheço, elas entram em contato comigo, né, no direct para tirar dúvida. Então a minha responsabilidade aumentou mais, né? Então eu tô correndo atrás mais para eu estudar, porque eu tenho que estudar bastante ainda também para me capacitar ainda mais. E tô adorando isso, porque ao mesmo tempo que dentro do hospital eu não consigo atender somente raros, mas quando chega um raro... ele é seu, né? É lá que eu vou. Sim. Né? Não tem como, é lá que eu vou. Então, acabou unindo duas coisas que eu gosto muito, que eu experienciei na adolescência, na vida de voluntariado, e a parte que eu gosto, que é a área respiratória, a área hospitalar também. Eu acho difícil que não saiba, mas para quem não saiba como chegar, né? Até essa casa de saúde, como que as pessoas podem procurar ser avaliadas, existe uma fila de espera, como as pessoas procuram para poder chegar até vocês? Desde profissionais de saúde até a população geral. A população, mesmo, né? Isso. É entrar no Instagram, Nossa Senhora dos Raros, ou no Instagram do Padre Marlon mesmo, ou no meu também, né? O Padre Marlon Múcio. Que aí vai ter um link lá, e aí você tem que preencher, né, para preencher uma ficha. Tá na bio, tem esse link que você preenche. Isso, para você preencher, e aí precisa passar por uma triagem. Exato, né? Daí tem acesso a uma triagem. Isso, então. Porque assim, os raros eles têm pressa, então precisa ver quais que são os que estão realmente os casos mais complexos que precisa, né? Exatamente. E até se tem mesmo uma demanda que é para isso ou não, né? Isso. Também, né? Mas todos são direcionados, né, diante
da triagem, da necessidade, né? são direcionados. Nossa, é maravilhoso. É maravilhoso. É um projeto lindo. É lindo e assim, era muito necessário, porque aqui no Vale a gente não tinha ninguém, né? Ninguém. Que era algo que eu tinha já te falado. Falei, às vezes tem um paciente que a gente atende no hospital, mas não tinha nem para onde direcionar, porque você vai direcionar ou para instituições, né, ONGs em São Paulo, ou para Paulista, e é filas de espera para sempre, assim. Sim. Então isso eu não tenho profissional com quem discutir. Então ficava uma coisa parada por anos, né? Às vezes pessoas precisando para poder tomar uma direção ou parar de adoecer e internar, e você não conseguia, porque você não tinha com quem discutir, né, a situação. E não só dar um tratamento assim digno, tirar da invisibilidade, né, social, que eu acho assim incrível. Minha filha tem 12 anos, mas ela tá no meio dos raros o tempo todo. Exato. E para ela, ela tem a curiosidade de entender o que é, ela não tem o preconceito. Exato. E isso é aprendido, isso é ensinado. Então, a sociedade, ela precisa começar a olhar as doenças, né, como parte do todo mesmo, né? Sim. E não só essas doenças raras, né? A doença, ela faz parte do processo viver. Então, as pessoas a sociedade não pode simplesmente segregar, né? Claro. O capacitismo, né? Ter esses tipos de ações. Limitar, né? Essas pessoas, exatamente. Né? Você imagina se você não tivesse tido esse olhar pro padre, ele possivelmente não teria essa capacidade de desenvolver tudo isso que ele desenvolveu, né? Inspirar tantas pessoas, continuar a evangelização, promover essa criação dessa casa, né? Que vai salvar tantas outras vidas, né? Então. Como ele pôde ser salvo depois de muitos anos. Né? Exatamente. Então é trazer esse olhar. E o filme, apesar de falar sobre fé, mas é um filme que, independente da crença da pessoa, é um filme maravilhoso. Mas ele mostra sem romantizar a doença, mas sem demonizar também, né? Exato. A vida não é... A vida de uma pessoa com uma doença rara, crônica ou que seja, ela não é só dentro, mergulhada naquele sofrimento, né? Então mostra trechos de alguns pessoas com doenças raras e como que a pessoa olha, qual que é o sentido que mantém a pessoa ali. Então é interessante mostrar isso e perfis totalmente diferentes, né? Então assim, é um filme que você dá risada, você se diverte, você se informa, né? Se conscientiza e também fala sobre a fé que é importante para as pessoas, para os protagonistas ali daquele filme. Contexto, cada pessoa tem o seu sentido para viver e isso deixa bem claro ali no filme, é muito bonito. Teve vamos dizer, uma turnê para divulgar, né, a existência desse documentário. Ele é acessível, ele será acessível um dia? Como que as pessoas podem tomar contato, né, com essa produção audiovisual? Já passou pelos cinemas, a gente fez essa turnê onde estava pelo Brasil todo nos cinemas, mas agora está gratuitamente no YouTube da Lumine. Ah, ótimo. Então, se você entrar Lumine, você vai ver o Milagre Vivo e tá gratuito. Ah, maravilha. Então dá para assistir. Porque deve ter muita gente agora com curiosidade, né? Agora eu quero saber, quero ver, né? Quero conhecer um pouco essa história. Porque muitas pessoas conhecem o Padre Marlon, mas quem não conhece agora pode conhecer através dessa história, conhecer a Casa de Saúde que ele tem, né? Poder entender as histórias de vida das pessoas que têm um pouco, né? Das doenças raras e entender o que é doença rara, né? Também, né? Muita gente cada pessoa tem um entendimento do filme, é muito interessante. Então eu acredito que é importante fazer essa provocação mesmo. Cada um tem um entendimento. Alguns ficam, nossa, chocados, falando, porque não está acostumado a ver, né, alguém que está customizado, né? Nossa, a tosse do padre é assim mesmo, né? Fica preocupado, né? Falando isso é normal, ou ver outra pessoa, né, com outro tipo de característica, né, dentro da doença. Mas cada um tem um entendimento e eu acho isso interessante, porque é assim que vai mobilizando, vai mexendo para ir mudando, né, uma consciência da sociedade perante as doenças, né? Sim, com toda certeza. Eu acho que é muito importante.
Muito obrigada, Camila, porque se não fosse tua visão empática com esse ser humano, que era o Padre Marlon, né? Muitas doenças raras hoje não teriam possibilidade, ele não teria possibilidades, tudo isso está acontecendo, não teria sido possível, né? Então, muito obrigada, na verdade, pela tua empatia por ele, que começa daí, né? Dessa visão caridosa que você já tinha como adolescente, que fez com que você tivesse esse olhar diferenciado para ele, né? E pudesse acreditar no potencial, da bondade, né? Que você tinha também de dar um sentido para a vida dessa pessoa, e a partir disso, olha quantas vidas estão tendo mais sentido, né? E, nossa, então que mais pessoas possam conhecer a instituição, que ela possa ganhar uma força, né? Ter um apoio do SUS, um apoio, quem sabe, uma parceria público-privada para ela poder crescer, se desenvolver, exatamente, né? Que mais pessoas possam ter acesso a um serviço muito necessário, né? Que no Brasil faz tanta falta. Muito obrigada, cara. Eu que agradeço.